pessoal. Então, a aula de hoje vai ser sobre função afim. O objetivo, então, é conceituar a função afim, construir o seu gráfico, identificar o zero da função e resolver uma inequação do primeiro grau. Então, os conteúdos que a gente vai ver é função afim, o zero da função afim, inequação de primeiro grau e sistema de inequações. Bom, primeiro, o que é uma função afim? É uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, ela é desse formato aqui, ó. F de x igual a x mais b, em que o a e o b são números reais, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. F de x igual a 2x mais 1. Nesse primeiro caso aqui, o a vale 2 e o b vale 1. No segundo exemplo aqui, menos x mais 4. Nesse caso, o a vale menos 1 e o b vale 4. 1/3 de x mais 5. Nesse caso, o a vale 1/3 e o b vale 5. E aqui, f de x igual a 4x, o a vale 4 e o b é 0, né? Porque ele não aparece ali. Então, esse é o formato da função afim. Para que a gente usa ela no dia a dia? Bom, ela tem várias funções. A função afim ela vai aparecer, por exemplo, numa corrida de táxi. Vamos supor que você vai fazer uma corrida de táxi e você quer saber o valor com relação à distância. Então, eu vou chamar o valor de V e a distância de D. E suponha que a corrida de táxi tenha um valor fixo de R$5. Cada vez que você entra no táxi é cobrado R$5. E a partir disso é cobrado R$3 a cada quilômetro. Então, como que eu vou saber o valor dessa corrida? Então, o valor vai ser o valor fixo R$5 mais 3 vezes o número de quilômetros que eu andar. Se eu percorrer 2, vai ser 2 vezes 3. E aí, essa letra D aqui é uma variável que eu vou atribuindo valores dependendo da quantidade de quilômetro, que vai retornar para mim um valor aqui que vai ser pago. Isso vai funcionar também na aplicação de juros simples ou numa função de lucro sobre a venda de um produto. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente tem que imaginar que o custo de um produto, vamos supor que o custo de um produto qualquer tenha o custo de R$500. Esse custo aqui é um custo fixo. Tá? Ele tem um custo, por exemplo, o aluguel da empresa, ou enfim, luz, água, despesas da empresa. É um valor fixo do custo de cada produto. E para produzir cada produto, a gente gasta ainda mais R$10 em cada produto produzido. Por quê? Porque é como se fosse a matéria-prima. Então, cada matéria-prima que você vai precisar vai gastar ali mais R$10. Esse vai ser o custo total, o fixo mais 10 vezes a quantidade de produto que eu estou produzindo. Então, vamos supor que seja lá, não sei, bolsas. Então, 10 vezes a quantidade de bolsas que eu produzi. Okay? A receita é o que eu recebi. Vamos supor que você venda esse produto a R$60. Então, vai ser 60 vezes a quantidade de produtos que eu vendi. Isso é o que eu recebi. Mas não que isso seja o meu lucro. Por quê? O meu lucro, o que vai ser? Vai ser a minha receita menos o custo. É o que eu recebi menos o quanto eu gastei. Esse vai ser o meu lucro. Quando eu faço a subtração dos dois, eu encontro o lucro aqui. Repare que essas três equações que a gente viu, custo, receita e lucro, todas elas são funções do primeiro grau. Então, a função afim é muito utilizada em diversas áreas e tem muitas aplicações. Então, aqui a gente tem uma função f de x igual a x mais b, que é a função afim. Esse a ele vai receber um nome especial, a gente vai chamar ele de coeficiente angular. E o b, que está sozinho, a gente vai chamar de coeficiente linear, ou termo independente, mas mais comum coeficiente linear. Bom, eu trouxe um exercício aqui para a gente resolver. Então, seja uma função afim f de x, cuja forma é f de x igual a x mais b, com a e b números reais. Se f de menos 3 é igual a 3 e f de 3 igual a menos 1,
os valores de A e B são respectivamente. Bom, o que a gente sabe aqui? A gente conhece esse ponto aqui do gráfico, que é quando o x vale menos 3 e o y vale 3. Ok? Lembrando que aqui, entre parênteses, é o valor que eu atribuo a x e aqui é o resultado da minha função, então é o y. Outro ponto que eu sei que esse gráfico passa é quando x vale 3 e o y vale menos 1. Conheço esses dois pontos. E sei que ela é uma função afim, então tem esse formato aqui, é x mais b. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir na minha função esses valores aqui. Então, vamos pegar esse primeiro aqui. Então, o y vale 3 e o x vale menos 3. Então, eu vou pegar a minha função ax mais b, que y é igual a x mais b, né? Então, eu vou substituir. 3 é igual a, eu não sei, o que eu quero descobrir, a vezes o x, que é menos 3, mais o b, que eu também não sei. Então, isso daqui, 3 é igual a menos 3a mais b. Tá, não tem mais como eu tirar a informação daqui, vamos deixar assim. Agora, vamos pegar o outro ponto ali, ó. Quando x vale 3 e o y vale menos 1, e vamos substituir. Então, menos 1 é igual a vezes 3 mais b. Então, eu sei que menos 1 é igual a 3a mais b. Cheguei em duas equações e eu tenho duas incógnitas aqui, o a e o b. Então, para resolver isso daqui, a gente vai montar um sistema de equações, tá? E o sistema de equações a gente vê geralmente lá no 8º ano, mas eu vou vou relembrar vocês aqui. Então, vamos montar aqui, ó. Vou colocar essa primeira aqui. Então, vou menos 3a mais b é igual a 3. E tenho aqui 3 positivo, 3a mais b igual a menos 1. Isso daqui, quando eu tenho duas equações com duas incógnitas, a gente chama de sistema de equações. Aí a gente precisa analisar o sistema como um todo para conseguir encontrar a solução. Então, a gente tem dois métodos para resolver isso daqui. Ou o método da substituição ou o método da adição. O método da substituição consiste em isolar uma letra e substituir ela na outra equação. Já o método da adição, a gente soma as duas equações. Então, a gente vai usar aqui o método da adição. Por quê? Porque quando eu somar, olha só o que vai acontecer. Menos 3a mais 3a vai acabar anulando um com o outro. Isso daqui dá zero, porque eu estou somando e subtraindo o mesmo valor. b mais b fica 2b, que é igual a 3 mais o menos 1, ou seja, 3 menos 1, que é 2. Aqui passo 2 dividindo por 2, logo meu b vale 1. Bom, cheguei aqui no valor do b. A gente usou o método da adição justamente porque eu tinha dois termos aqui opostos. Então, quando eu fizesse a adição, um iria anular o outro, ok? Pode ser que tenha outros casos que seja melhor o método da substituição. Continuando então, eu vou pegar agora essa equação e vou substituir aqui o valor de b. Então, eu vou pegar aqui 3a mais b igual a 1. E vou substituir o b por 1. Então, eu tenho aqui, só apagar aqui. Eu tenho que 3a mais 1, que é o valor de b, é igual a 1. Então, 3a é igual a 1 menos 1. Passei esse 1 que está positivo para o outro lado, menos. Então, 3a, peraí, deixa eu só corrigir aqui. Aqui é menos 1, né? Menos 1, senão vai dar errado. Aqui é menos 1, aqui é menos 1. Logo aqui vai ficar menos 1, ou seja, 3a é igual a menos 2. Passo 3 dividindo, então eu vou ter que a é igual a menos 2 terços. E cheguei aqui no meu resultado. Ele pergunta assim, os valores de a e b respectivamente. Então, o a é menos 2 terços e o b é 1. Então, seria aqui a letra E.
Outro conceito é o zero de uma função. O que é o zero de uma função? É quando a minha função tem o resultado zero, tá? Então aqui, quando f de x é igual a zero. Então o valor de y nesse ponto é zero. E aí eu preciso descobrir qual é o x nesse ponto. Então o valor de x nesse ponto a gente vai chamar de zero da função. Ou seja, então para a gente descobrir qual que é o zero da função, basta a gente só pegar a função e igualar a zero. E aí a gente encontra o valor de x. Na função afim, ou seja, a função do primeiro grau, o zero vai ser sempre um valor bem específico. Porque se eu tenho aqui ax mais b igual a zero, vou passar o b para o outro lado menos, eu vou ter que isso aqui é menos b, e passo agora o a dividindo, x igual a menos b sobre a. Logo, a minha raiz da equação vai ser sempre no formato menos b sobre a. Ou seja, se eu tenho uma função, por exemplo, assim, 5x menos 2, essa é a minha função. O zero da minha função vai ser menos b sobre a. Então, vai ser menos o menos 2 sobre o a, que é 5. Logo, o zero da minha função vai ser 2 quintos. E, de fato, se eu substituir o 2 quintos aqui no lugar do x, a gente vai ver que isso aqui vai dar zero. Então, o gráfico de uma função afim, ele vai ser sempre uma reta, tá? Sempre que eu pegar os pontos da função e colocar no gráfico, sempre que eu juntar esses pontos, eu vou ver que eu vou encontrar uma reta. Então, eu trouxe aqui alguns planos e a gente vai construir aqui duas retas. A gente vai construir primeiro a função f de x igual a x mais 1. E vamos construir aqui f de x igual a menos x mais 1. Então, olha só. Para a gente construir o gráfico, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos atribuir alguns valores para x. São valores aleatórios. Eu vou escolher 3, você pode ter escolhido outros 3, não tem problema. Tá? São valores aleatórios. Eu posso escolher qualquer número dentro dos números reais. Então, por exemplo, eu vou escolher x igual a 0. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa função quando x vale 0. Se x for 0, 0 mais 1 vai ser 1. Então, meu y vai ser 1. Vamos ver agora quando x for menos 1. Quando x for menos 1 mais 1 vai ser 0. Então, meu y vai valer 0. E quando x for 1 positivo, 1 mais 1, 2. Então, meu y vai valer 2. Tá vendo que esses par de x e y, ele forma o par ordenado, que é um ponto no gráfico. Então, aqui eu vou ter o ponto 0, 1, vou ter o ponto menos 1, 0, e vou ter o ponto 1, 2. Vamos colocar esses pontos no gráfico. Então, vou pegar aqui, quando x é 0, y vale 1. Então, meu ponto vai estar bem aqui em cima do 1. Quando x é menos 1, ou seja, aqui menos 1, meu y vale 0, ou seja, vai estar aqui em cima do eixo x. E quando x vale 1, o y vale 2. Então, eu vou pegar aqui o 1, vou até aqui a altura do 2, e tem esse ponto aqui, 1, 2. Feito isso, traçando pelo menos 3 pontos, eu consigo agora formar a reta da minha função. Aqui não ficou muito reto, porque eu estou fazendo a mão livre, mas a ideia é que seja uma reta e ela é infinita para os dois lados, ok? Cada pontinho desse na reta representa um ponto da minha função. Então, aqui eu consigo olhar para o gráfico e ver quais são os pontos da minha função. Por exemplo, quando x vale menos 3, meu y vai valer tanto, eu consigo encontrar tudo isso no gráfico. Vamos olhar agora essa segunda função aqui. f de x igual a menos x mais 1. Então, quando x for igual a 0, isso daqui vai valer 1. Quando x for igual a 1 positivo, vai ficar menos 1 mais 1, que vai ser 0. E quando x for menos 1, isso daqui menos do x com menos 1 vai ficar mais, então fica 1 mais 1,
Então, y vai valer 2. Então, eu tenho aqui o ponto 0, 1, o ponto 1, 0 e o ponto 1, 2. Vamos colocar esses gráficos, esses pontos, então, no gráfico. Então, ponto 0, 1, quando x vale 0, o y vale 1. Tá aqui. Agora, o ponto 1, 0, quando x vale 1, o y vale 0, então vai estar bem aqui no eixo x. E aqui, menos 1. Quando x vale menos 1, o y vale 2. Então, vem aqui, menos 1 e 2. Consigo traçar a reta agora. Então, eu vou vir aqui e vou traçar minha reta, que tinha que ficar reta, né? A infinita para os dois lados. Então, fiz aqui a minha reta da função afim. Um detalhe bem importante que a gente pode notar aqui é que dessa função para essa daqui, o que alterou foi um sinal de menos aqui no coeficiente angular. O número é o mesmo, aqui o coeficiente angular é 1, mas aqui é um positivo e aqui é um negativo. Logo, esse coeficiente angular, ele muda a angulação da reta, se ela está assim ou se ela vai estar assim. Esse ângulo que ele altera, é por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Ele vai alterar esse ângulo da reta. Bom, a gente sabe que uma função crescente é aquela que vai, conforme o x aumenta, o y vai aumentar também. E uma função decrescente é aquela que, quando o x aumenta, o y vai diminuir. Ou seja, você aumentando o valor do x, ela vai crescendo, então é crescente. Se você aumenta o valor do x e o y vai diminuindo, significa que ela é decrescente. Então, essa daqui é uma função crescente. E essa daqui é uma função decrescente. Mas repare que aqui o meu a é positivo, meu coeficiente angular é positivo. Então, na função afim, existe uma regra. Cada vez que o meu coeficiente angular for positivo, ou seja, maior do que zero, a minha função vai ser uma função crescente. Agora, se o meu coeficiente angular for negativo, ou seja, menor do que zero, então a minha função vai ser uma função decrescente. Então, como a gente tinha falado, a função vai ser crescente quando a for positivo e decrescente quando a for negativo. Uma observação interessante também é que toda vez que o x é zero, o meu y vai assumir o valor de b. Por quê? Se eu tenho aqui ax mais b igual a zero. Se o meu x aqui, igual a zero, não, só, vamos ver. Quando o x aqui for zero, vai zerar tudo isso daqui e vai sobrar aqui só o b. Então, toda vez que o meu x for zero, o meu resultado vai ser exatamente o b. Por isso que aqui na função, repare que o gráfico sempre vai cortar aqui no ponto que vale, que é o coeficiente linear. Por quê? Nesse ponto aqui, quando corta o eixo y, o x vale zero. Então, toda vez que o x vale zero na função afim, o resultado dela vai ser justamente o coeficiente linear, o b. Ou seja, aqui está cortando no 1. Aqui também, é o mesmo coeficiente linear, vai cortar no 1. Se fosse uma função, por exemplo, f de x igual a 2x mais 3, ela iria cortar o eixo y exatamente no ponto 3, porque é quando o x vale 0, ok? Então, olhando o gráfico, você consegue descobrir qual é o valor de b só olhando para a função, só olhando para o gráfico da função. Então, mais um exercício aqui. Determine a lei de formação da função f, cujo gráfico está representado abaixo. Então, aqui está bem clarinho, mas a gente tem que esse daqui é o ponto 1, 3. E esse daqui a gente tem que é o ponto menos 1, menos 1. Ok? E a gente tem que descobrir qual é a lei ou a regra dessa função. Bom, aqui a gente tem um valor de x e um de y. E aqui a gente tem um de x e um de y.
Se é uma reta, significa que é uma função polinomial do primeiro grau, ou também posso chamar de função afim. Logo, ela é do formato ax mais b igual a y. Então, vamos substituir esses valores nesse formato aqui. Então, eu vou ter a vezes 1, porque aqui o x vale 1, mais b, que eu não sei quanto que é, igual a y, que vale 3. Ou seja, a mais b igual a 3. Segunda informação, eu tenho aqui a vezes menos 1 mais b é igual a menos 1. Então, aqui, ó, menos a mais b é igual a menos 1. Tem essa segunda informação. Vamos fazer novamente pelo método da adição. Por quê? Porque eu tenho dois termos opostos aqui. Então, eu tenho que a mais b é igual a 3 e menos a mais b é igual a menos 1. Tem esse sistema aqui. A positivo com menos a vai cortar um com o outro, né? Vai anular. B mais b vai ser 2b. E 3 mais o menos 1 vai ser 3 menos 1, que é 2. Então, aqui não é mais, aqui é igual. 2b igual a 2. Logo, o b igual a 2 divididos por 2, que é 1. Encontrei o valor de b. Poderia ter encontrado sem fazer conta? Poderia, porque aqui no gráfico ó, dá para ver que está cortando o y exatamente no ponto 1. Então, já dava para identificar que o coeficiente linear, ou seja, o b, vale 1. Agora, vamos encontrar qual é o valor de a. Para isso, eu vou pegar justamente essa equação aqui, a mais b igual a 3. E vou substituir aqui o b por 1. Então, a mais 1 é igual a 3. Logo, o a é igual a 3 menos 1, que é 2. Encontrei o valor do a. Então, qual que é a regra dessa função? F de x igual a 2x mais 3, que esse é o valor do a, 2, e o valor do b é 3. Eu trouxe aqui o gráfico de uma função que ela é um pouquinho diferente. A ideia é construir o gráfico dessa função, mas eu preciso analisar ela porque ela tem um diferencial. Ela não é uma função afim, tá? Mas é uma função do primeiro grau. Então, olha só. Esse tipo de função, quando tem esse colchete aqui, significa que a função assume comportamentos diferentes. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, x é menor do que menos 1. Isso daqui, ó, x mais 2 ser x menor do que menos 1. O que significa? Ele está dizendo que a função de x é igual a x mais 2 só nesse intervalo, ou seja, quando x for menor do que menos 1. Agora, se x for igual ou maior, olha só, ela vai valer 2. Então, eu vou ter que f de x é igual a 2 se o x estiver entre esse intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 3. E ela vai valer x mais 4 se o meu x for maior ou igual a 3. Logo, ela assume 3 comportamentos diferentes, ok? Bom, para a gente construir esse gráfico, a gente vai precisar analisar em cada ponto o que acontece. Então, vamos pegar o primeiro, que é quando eu tenho ali x mais 2. Repare que é uma função do primeiro grau, ou seja, vai ser uma reta o gráfico dela. Então, vamos desenhar o gráfico aqui. Eixo x, eixo y. Então, eu tenho aqui, para quando x é menor do que menos 1, vale isso daqui. Vamos pegar um x menor aqui, que menos 1, por exemplo, menos 2. Se for menos 2 aqui, se for menos 2 mais 2, a função vai valer 0. Ou seja, ela vai cruzar esse ponto aqui. Ok? Agora, se fosse menos 1, quanto que valeria a minha função? Se fosse menos 1 mais 2 ia ser 1. Então, ia estar
bem aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma reta aqui, que iria representar essa função. Só que quando chega no menos 1, a gente vai deixar com uma bolinha aberta, indicando que o menos 1 não está dentro. Ok? Agora, quando x está entre menos 1 e 3, a função assume um valor fixo. Então, ela vai começar a valer 2 para todo o x. Então, aqui é quando x vale 1 positivo, perdão, menos 1. Ela vai valer 2. Então, como que ela vai ficar? Vai vir daqui e vai ter ele sempre com valor constante, por isso que fica uma reta assim horizontal, paralela ao eixo x. Então, do menos 1, aqui eu vou pintar, porque o menos 1 está nesse intervalo, até o 3 aberto, porque o 3 não está nesse intervalo. Então, nesse período, ela vale sempre 2, não muda, tá? E no terceiro período, ela vale menos x mais 4, para quando x for maior ou igual a 3. Vamos calcular se x fosse igual a 3. Então, menos 3 mais 4, menos 3 mais 4 vai dar 1 positivo. Então, essa função ia valer 1. No caso, justamente aqui. Então, x vale 3. E aí ela se torna uma função decrescente. Você poderia fazer uma reta, né? Uma reta saindo desse ponto aqui. Ok? Veja que ela assume 3 comportamentos diferentes aqui. 1, 2 e 3. Então, outra questão importante dentro do estudo da função no primeiro grau vai ser o que a gente chama de estudo do sinal. Esse estudo do sinal é basicamente analisar quando que os resultados da função são positivos, quando que eles são negativos e quando ele vale zero. Esse tipo de estudo é muito importante quando a gente fala, por exemplo, da função lucro, que numa empresa eu preciso saber se eu vou ter um lucro positivo ou negativo, que seria o prejuízo. Então eu preciso analisar esse gráfico para ver para quais valores eu vou ter um lucro positivo e para quais valores eu vou ter uma função negativa. Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma função. Repare que a partir aqui do x igual a 2, essa é uma função crescente. A partir aqui do x igual a 2, a minha função vai crescendo e sempre assume valores positivos, que estão para cima do eixo x. Logo, os valores que estão aqui para baixo são todos negativos, ou seja, para qualquer valor de x aqui menor do que 2, vai resultar em alguma coisa negativa. Se eu pegar esse daqui, por exemplo, um valor de x menor do que 2, um resultado negativo. E assim por diante. Ou seja, eu consigo analisar, ver, a partir de algum valor a função se torna positiva e a partir de outro valor ela se torna negativa. Então, no caso da função do primeiro grau, eu vou ter a raiz, que é justamente onde corta o eixo x, porque nesse ponto y vale zero, ou seja, aqui é o zero da minha função, minha raiz, ok? E na função do primeiro grau, se eu tiver uma função crescente, ou seja, quando a é positivo, o que vai acontecer? A minha função vai assumir valores positivos. Agora, se eu tiver uma função decrescente, aqui para baixo, menor do que a raiz, vai assumir valores negativos. Da mesma forma aqui, uma função decrescente. Só que aqui, quanto mais valor menor do que a raiz, eu vou ter resultados positivos. Se eu pegar um valor maior do que a raiz, eu vou ter resultados negativos. Então, dada a função y igual a menos 3x mais 5, vamos obter os valores de x quando y igual a zero. Então, olha só, ele quer saber quais os valores de x para que isso ocorra, isso e isso daqui ocorra. Então, primeiro caso, para quando y for igual a zero. Para isso, é só isolar. Então, eu vou pegar menos 3x mais 5, que é igual a zero.
Então, vou passar o mais 5 para o outro lado, menos 5. Então, eu vou ter menos 3x igual a menos 5. Posso multiplicar tudo por menos 1, que fica positivo. Então, eu vou ter que x é igual a 5 terços. Passei o 3 para o outro lado, dividido. Então, para quando que eu vou ter y igual a 0? Para quando x for igual a 5 terços. Agora, quando que eu vou ter y maior do que 0, ou seja, y positivo? Bom, então eu vou ter que ter aqui, ó, menos 3x mais 5. Isso daqui tem que ser maior do que 0. Para isso, a gente vai resolver essa equação aqui. Vou passar, posso passar o menos 3x para cá ou o 5. Então, eu vou passar o 5 para lá, negativo. Então, vai ficar menos 3x é maior do que menos 5. Então, menos 3x, perdão, vou passar agora o 3 para o outro lado dividindo, né? Menos x é maior do que menos 5 sobre 3. E agora eu vou multiplicar tudo por menos 1. Só que na inequação existe uma regra que a gente já vai ver também daqui para frente, que quando eu multiplico tudo por menos 1, eu preciso inverter esse sinal aqui, ó. Então aqui, ó, vai ficar positivo x, e aqui eu vou inverter, vai ficar menor do que 5 terços. Ok? Então, para quando que o y vai ser positivo? Toda vez que o x for menor do que 5 terços, que é justamente esse estudo do sinal aqui. Então, se eu tenho uma função aqui decrescente, porque o meu coeficiente angular é um número negativo, tem uma função decrescente essa daqui. Então, quando que a minha função vai ser positiva? Quando o resultado dela for menor do que a minha raiz. Ou seja, quando x for menor do que 5 terços. E quando que ela vai ser positiva? Quando o meu x for maior do que 5 terços. Quando o meu x for maior do que a minha raiz. Isso vai acabar resultando em valores negativos. Então agora a gente vai analisar melhor o que é uma inequação do primeiro grau. Então, quando a gente tem uma equação, isso significa que a gente tem um sinal de igualdade ali. O prefixo "eq" da palavra equação significa equidade ou igualdade, tá? Então, toda vez que eu tenho a palavra equação, tem a ver com igualdade. Agora, o que significa inequação? Significa a ausência da igualdade. Então, aqui eu vou ter, na verdade, uma desigualdade, ok? Então, a gente vai representar, na verdade, uma expressão, só que a gente vai usar agora os sinais de maior, menor, maior igual ou menor igual, ok? Isso é uma inequação. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, porque a melhor forma de aprender a resolver a inequação é resolver. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou resolver como se fosse uma igualdade. Então, eu vou isolar o x, então tudo que é x passa para um lado e o que é número passa para o outro. Então, aqui eu vou manter esse menos 4x e vou trazer esse x para cá. Está positivo, passa negativo, menos x. É menor do que menos 7 e esse 3 passa para cá negativo, menos 3. Logo, eu vou ter aqui menos 5x, que é menor do que menos 10. Só que agora está tudo negativo, eu posso deixar tudo positivo. Então, eu vou multiplicar por menos 1. E como eu já tinha dito, toda vez que eu multiplico por menos 1 uma inequação, eu preciso obrigatoriamente inverter o sinal da inequação. Então, aqui vai ficar positivo, 5x, e vou inverter. Aqui estava menor, vai passar a ser maior que 10. Agora eu passo 5 aqui dividindo, eu vou ter que x é maior que 10 quintos, que é a mesma coisa, 10 divididos por 5 é a mesma coisa que 2. Logo, x é maior do que 2. Ok? Então, repare que também o resultado da minha equação não é um valor único, tá? Eu vou ter uma infinidade de valores. Na verdade, é o que a gente chama de intervalo. Imagina aqui, ó, que eu tenho uma reta numérica, tá? E vou ter aqui, ó, o número 2.
Então, o resultado nessa equação é todos os valores maiores do que 2. Então, eu vou pintar o 2 aqui com uma bolinha aberta, porque não inclui ele, mas inclui todos os valores maiores do que ele. Agora eu tenho uma equação aqui que eu tenho zero do lado. E para resolver essa daqui, a gente pode usar a mesma ideia, o estudo do sinal da função afim. Aqui eu tenho uma função decrescente, porque o meu coeficiente angular ele é negativo, ó, é menos 2. Lembrando que o coeficiente angular é o número que multiplica o x. Por mais que aqui a ordem pareça estar ao contrário, o coeficiente angular é o menos 2. Bom, se ela é uma função no primeiro grau decrescente, ela vai ser desse formato aqui, ó. Imagina que aqui é uma reta numérica, tá? E a função vem e corta aqui o eixo x. Imagina que seja o eixo x. Aqui, ó, vai estar justamente a raiz da minha inequação. Qual é a raiz dessa inequação? É quando isso daqui vale zero, ou seja, 4 menos 2x. Quando que isso daqui vai valer zero? Quando vou ter aqui 2x igual a 4, faço 2 dividindo x igual a 4 sobre 2, logo x igual a 2. Então, a minha raiz é 2. Bom, para valores menores do que 2, vai ser positiva a minha função. Para valores maiores do que 2, a minha função vai ser negativa. Por quê? Se ela está acima do eixo x, ela é positiva. Se ela está abaixo do eixo x, ela é negativa. Então, quando que isso daqui, ó, a minha função vai ser maior do que zero, ou seja, positiva? Toda vez que o x for menor do que 2, ó. Para esses valores aqui menores do que 2. Então, o número de soluções inteiras da inequação menos 3 menor do que x mais 2 menor ou igual a 4 é. Nesse caso, a gente tem duas inequações numa expressão só. Então, para a gente resolver isso daqui, a gente tem que separar em dois casos. O primeiro caso, quando menos 3 é menor do que x mais 2. E o segundo caso, que seria quando x mais 2, ó, o primeiro seria esse, o segundo seria x mais 2 menor ou igual a 4. Separei em duas inequações. Então, vou isolar o x e vou resolver primeiro esse caso aqui, ó. Então, vou passar o 2 para lá, menos, então fica menos 3 menos 2 é menor do que x. Então, aqui, menos 5 é menor do que x. Ou é a mesma coisa que eu dizer que x é maior do que menos 5. Agora, no segundo caso, eu tenho x mais 2 é menor ou igual a 4. Passo mais 2 para o outro lado, menos. X é menor ou igual a 4, menos 2. Então, x é menor ou igual a 2. Então, agora, eu preciso analisar. Eu tenho duas soluções aqui. Eu preciso ver quando que as duas se relacionam. Então, eu vou pegar e eu vou construir esses intervalos aqui. Deixa eu abrir um espaço aqui. Então, eu tenho que x maior ou igual a menos 2. Menor ou igual a 2, né? Então, o primeiro caso aqui, vou construir aqui o intervalo. Vou desenhar aqui o menos 5. Bolinha aberta, porque é maior só. Então, tem que ser maior do que menos 5. Então, vai pegar todos os valores maiores do que menos 5. Já na segunda inequação, eu tenho que o x tem que ser menor ou igual. Então, se menor ou igual, bolinha fechada. Todos os valores menores. Quando que aqui o x é solução para as duas inequações ao mesmo tempo? Bom, para isso a gente vai projetar as bolinhas que a gente tem aqui. Se está aberta, continua aberta, então menos 5. Se está fechada aqui, ó, vai continuar fechada, porque vale para os dois. E aí, para quais valores que vai valer para os dois ao mesmo tempo? Ó, se eu olhar até o menos 5, ó, não vale para esse, apesar de valer para esse. Então, não pode, porque tem que valer para os dois. Do menos 5 até o 2, vale para o primeiro e vale para o segundo. Então, vale para todos. Então, eu vou pintar aqui.
O 2 vale para o segundo e vale para o primeiro também. Agora, os valores maiores do que 2 aqui. Vale para o primeiro, mas não vale para o segundo. Então, não vai valer aqui para a solução inteira. Então, eu vou ter aqui que a solução disso daqui é um intervalo aberto em menos 5 e fechado em 2. Então, é do menos 5 até 2. Mas a pergunta é, o número de soluções inteiras. Essa palavra inteiras quer dizer quantos números inteiros eu tenho dentro dessa solução. Então, do menos 5 até o 2, eu vou ter aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e o 2. Então, quantas soluções eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 porque o menos 5 não inclui, é bolinha aberta. Então, eu vou ter 7 soluções inteiras para essa inequação. Agora eu tenho aqui um sistema de inequação do primeiro grau, ou seja, eu tenho duas inequações, que é a mesma forma da gente resolver aquele lá. Só que aqui tá na forma de sistema, eu tenho colchetes ali, mas é o mesmo jeito. Então eu tenho aqui x menos 3 menor do que zero. Então primeiro vamos resolver isso. X menos 3 é menor do que zero. Logo, x é menor do que passo 3 positivo. X é menor do que 3. Segundo caso, 2x é maior ou igual a 4. Passo 2 dividindo, x é maior ou igual a 4 sobre 2. Logo, x é maior ou igual a 2. Vamos construir aqui os intervalos. No primeiro caso, pego aqui o 3, bolinha aberta, porque é só menor, não é menor ou igual. E eu quero os valores menores do que 3, então todos para cá. No segundo caso, eu tenho aqui o 2 e é maior ou igual, então pode ser, inclui o 2, bolinha fechada, e todos os valores maiores do que 2. E agora eu vou pegar a interseção aqui dos dois, ou seja, o que tem em comum entre eles. Então aqui eu vou projetar as bolinhas, 2 e o 3. Os valores até 2 só vale para o primeiro, não vale para o segundo, então não pode valer aqui. No 2, ó, vale no primeiro e vale no segundo, então vai ser bolinha fechada aqui. Entre 2 e 3, vale no primeiro e vale no segundo, então vai valer para todos. O 3 não vale no primeiro, então já exclui ele daqui, vai ser bolinha aberta mesmo. E os valores maiores que 3 só dá aqui para o segundo caso, não funciona. Logo, a solução disso daqui é um intervalo fechado em menos 2 e aberto em 3. Porque essa é a solução do meu sistema. Agora a gente tem uma situação que a gente chama de inequação produto-quociente. O que é isso? É quando eu tenho um produto na minha inequação ou quando eu tenho um quociente, ou seja, uma divisão. Vamos ver o primeiro caso, que é quando a gente tem um produto, ou seja, uma multiplicação da minha inequação. Eu tenho aqui x mais 1, que está multiplicando 5 menos x. Então, a gente vai ter que analisar essa inequação de uma forma diferente. Por quê? Olha só, pense que eu tenho dois números sendo multiplicados, por exemplo, o número A e o número B. Quando eu tenho a multiplicação, o resultado aqui, o sinal do resultado vai depender do sinal desses números. Se esse daqui for positivo e esse positivo, o resultado vai ser positivo. Se for sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Agora, se for sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Isso é quando eu estou multiplicando dois números, ok? Agora, aqui, como eu estou multiplicando duas expressões, eu também posso considerar isso. Se essa daqui tiver um resultado positivo e essa também tiver um resultado positivo, logo o resultado vai ser um número positivo também, logo maior do que zero. Então, para a gente resolver esse tipo de inequação, lembrando que aqui ó, eu estou sempre usando maior ou menor igual a zero, tá?
Para resolver esse tipo de equação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou analisar as duas expressões separadamente. Então, olha só. Vou analisar aqui x mais 1. Vou ver quando que ele é maior que zero. Bom, vamos primeiro ver qual que é a raiz, né? Porque é uma equação do primeiro grau. Então, a raiz vai ser quando x igual a menos 1. Logo, menos 1 aqui. E é uma função crescente, então ela vai ser desse tipo. Quando que ela vai ser positiva? Quando x for maior do que menos 1. E vai ser negativa quando x for menor do que menos 1. Então, deixa eu só fazer a segunda equação agora. 5 menos x. Quando que isso daqui vai ser igual a zero? Quando menos x for igual a menos 5, logo x é igual a 5. Repare que é uma função decrescente, porque o meu coeficiente angular é negativo, né? Tem aqui menos 1. Então, ela vai ser desse tipo. Vai cruzar aqui o eixo x no ponto 5. Quando estiver aqui para cima do eixo x vai ser positivo, quando estiver para baixo, negativo. Ok? Vamos analisar agora esses casos. Vou pegar aqui o primeiro caso. A raiz dele é menos 1. Opa. Deixa eu botar aqui, menos 1. Então, nesse ponto aqui vale zero. Para os valores maiores do que menos 1, o resultado vai ser positivo, né? A gente viu aqui na nossa equação, nossa análise do sinal. Para os valores menores do que menos 1, o resultado vai ser negativo. Agora, se a gente, na segunda equação, perdão, na segunda expressão aqui, o 5 é raiz, ou seja, no ponto 5 vale zero. Para valores menores do que 5, a minha equação ali, expressão é positiva. Para valores maiores do que 5, ela vai ser negativa. Agora, o que a gente vai fazer é o estudo do sinal aqui. Então, eu vou colocar aqui as bolinhas. Então, nesse ponto, a minha equação vale zero. E aqui vale zero também. Por quê? Porque se aqui for zero, 0 vezes 5 menos x vai dar zero, né? Qualquer coisa vezes zero vai dar zero. Vou deixar a bolinha pintada porque eu quero... perdão, pintada não, vou deixar ela aberta. Porque o que eu quero é os valores maiores do que zero. E eu não quero valores maiores ou iguais. Eu vou deixar tudo aberto. Ó, agora eu vou fazer o jogo do sinal. Até o menos 1 aqui, ó. Menos com mais vai ficar menos. São sinais diferentes. Agora entre o menos 1 e o 5. Mais com mais fica mais. Mais com menos fica menos. Logo, o único intervalo aqui que essa expressão é positiva é quando está entre menos 1 e 5. Logo, a solução aqui é intervalo aberto entre menos 1 e 5. Lembrando que ele quer os valores maiores do que zero, ou seja, positivos. Quais são esses valores? Para qualquer valor que eu pegar entre o menos 1 e 5 e substituir ele na minha expressão aqui, ó, x mais 1 vezes 5 menos x, eu vou encontrar um valor, um resultado positivo. Agora, olha, eu tenho uma divisão, tá? Então, eu vou analisar cada caso separadamente, tá? Para a gente entender como que funciona essa equação. Então, eu vou ter aqui x menos 3, quando que isso vai ser igual a zero? Quando x for igual a 3. Ok, aqui o coeficiente angular é positivo, logo seria uma função crescente, que cruza o eixo x aqui no ponto 3. Bom, para valores maiores do que x ela vai ser positivo, para valores menores vai ser negativo. Vamos ver agora a segunda expressão, 2 menos 3x. Vamos ver quando que isso vale zero. Então, isso daqui vai ser menos 3x igual a menos 2. Então, x é igual a 2 terços.
é uma, uma equação aqui decrescente, porque o valor que está multiplicando o x aqui é negativo. Deixa eu fazer ali. Então ela vai ser desse formato aqui, decrescente. Aqui vai valer 2/3. Para valores menores que 2/3 ela vai ser positiva, para valores maiores vai ser negativa. E agora a gente vai fazer o estudo do sinal. Quando eu pego a primeira, então eu venho aqui e coloco aqui a minha raiz, que é 3, bolinha aberta porque não está inclusa. E ela vai ser positiva para valores maiores do que 3 e negativa para valores menores. No segundo caso aqui eu tenho 2/3. Vou deixar aberto também. Ela é positiva para valores menores do que 2/3 e negativa para valores maiores. Vou fazer aqui projetar as bolinhas, sempre aberto, 2/3. Na verdade, nessa daqui vai ser fechada, porque eu quero os valores maiores ou iguais. E nesse ponto vai ser justamente igual a 0. Então, eu vou deixar fechado aqui, 2/3. E aqui do 3. Então, aqui, menos com mais vai dar menos, né? Então, 2/3 ali. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Então, para quais valores isso daqui vai ser positivo ou igual a 0? Bom, para quando o x estiver entre 2/3 e 3. Então, a solução é fechada, né? Quando o x estiver entre 2/3 e 3. Tudo fechado. E o princípio é o mesmo, né? De função. A ideia é a gente sempre lembrar que tudo aquilo que a gente faz tem um resultado diferente e a gente vai colher sempre os frutos desse resultado. Então, a gente precisa pensar bem naquilo que a gente está plantando, naquilo que a gente tem feito com relação aos nossos estudos, à nossa vida, para que a gente possa colher lá na frente esse resultado. Até mais, pessoal!